Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Hoje é domingo, dia 16 de dezembro de 2018. Estamos com um alimento diário nessa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. Estamos já na oitava semana, semana 8, com o título Desventurado Homem que Sou, parte 2. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não se esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade, e o próprio YouTube já indicando aqui os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E também é importantíssimo, o mais importante, que você ore ao Senhor, para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 7, versículo 11, 21 e 23. Senhor Jesus! Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Senhor Jesus, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ó Senhor Jesus. Agora, Efésios capítulo 5, versículo 24. Senhor Jesus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a lei do Espírito da vida que nos liberta. Senhor Jesus. No 7º capítulo de Romanos, versículo 24, lemos: Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Neste clamor do apóstolo Paulo encontramos a expressão corpo desta morte. Essa morte que sentimos em nosso corpo é causada por três coisas. Primeiro, essa morte é causada pelo pecado que usa a lei como arma. O pecado sem a lei não tem poder, mas uma vez que a lei esteja em suas mãos, ele a usa como uma faca e nos mata. Segundo, essa morte é causada por nossas derrotas todas as vezes que tentamos fazer o bem. Nesse momento, por nos sentirmos derrotados, experimentamos morte. Terceiro, essa morte é causada por tentarmos guardar a lei para agradar a Deus, mas em vez disso, tornamos-nos cativos da lei do pecado em nossos membros. Senhor Jesus. O versículo 25, porém, nos dá uma revelação muito grande. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor Jesus. Ao falar isso, Paulo ainda não mostra a solução, mas revela o problema. De acordo com esse versículo, quem está tentando cumprir a palavra de Deus é o velho marido, pois o apóstolo declara: eu de mim mesmo com a mente. Senhor Jesus, não é pelo Espírito, pela vida, mas eu de mim mesmo com a minha mente. Não há nada de espírito aqui. É a mente representando o eu,
que está tentando fazer o bem de forma independente. Contudo, a derrota é certa, pois a lei do pecado nos membros é muito mais forte do que a mente independente de Deus. Ó Senhor Jesus! Portanto, necessitamos assumir a posição de esposa. Deixemos de pensar que somos capazes. A lei não foi dada para cumprirmos, mas para nos mostrar que somos incapazes e que devemos voltar à posição de esposa. Hoje, podemos arrepender-nos e orar. Senhor, perdoa-me. O velho homem já morreu. O primeiro marido já morreu. Desejo tomar-te como meu marido. Tu és a minha cabeça. Tu és a minha autoridade. Eu me coloco debaixo de teu encabeçamento e me submeto a ti. Eu de mim mesmo não sou capaz, mas tudo posso em ti, pois tu me fortaleces. Ó Senhor Jesus, diante dessa oração, com certeza, Deus fará infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A partir do próximo volume, conheceremos a quarta lei, que está em Romanos 8. A lei da nossa mente tenta fazer o bem, mas a lei do pecado nos impede. Contudo, existe uma quarta lei, que se chama a lei do Espírito da vida, que nos livra e nos liberta da lei do pecado e da morte. Ela também opera como um princípio natural, um princípio ativo, que funciona 100% das vezes. Para experimentarmos essa lei, temos de exercitar nosso espírito e não nossa mente. A mente deve sim ser usada para entender a palavra de Deus, para raciocinar, para trabalhar, mas precisa estar posta no espírito. Senhor Jesus, a mente colocada na carne, onde habita o mal, é morte, mas a mente colocada no espírito é vida e paz. Ó Senhor Jesus, à luz desta palavra, podemos ter consciência do problema que há dentro de nós, que não subestimemos a lei do pecado e da morte, a fim de usarmos a lei certa. Ó Senhor Jesus, se usarmos a lei do bem que está em nossa mente, esta será subjugada pela lei do pecado que está em nossos membros e a derrota é certa. Ó Senhor Jesus, devemos usar a lei do Espírito da vida, pois é a única lei que anula a lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, lembremos-nos, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como ele toca aqui, a gente não deve subestimar, né, essa questão do pecado e da morte, né, que há na nossa carne. Senhor Jesus, e a gente tentar fazer as coisas por nós mesmos, na nossa mente, no nosso entendimento, que nós precisamos exercitar o Espírito, né, Senhor Jesus, porque somente uma lei mais forte pode revogar outra lei. Né? A lei do pecado e da morte está aí atuando, está sempre ativa e funciona 100% das vezes, né, como a lei da gravidade, né, que não importa quantas vezes você joga um objeto para cima ou que você solte esse objeto, 100% das vezes ele vai cair. Né? A lei da gravidade está sempre ativa. Ó Senhor Jesus, mas existe uma lei mais forte, né, do que a lei do pecado e da morte, que é a lei do Espírito da vida. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor se tornou o Espírito, né, para nos dar essa vida divina. Né? Somente a vida divina é capaz de subjugar Satanás. Ó Senhor Jesus, a gente vê ali na Bíblia, né, quando ali tem um trecho ali que fala, né, que ali o arcanjo Miguel ele lutava contra Satanás ali pelo corpo de Moisés, né, e aí chegou uma hora ali que ele chegou, né, ali para Satanás e falou, né, que o Senhor te repreenda, né, Senhor Jesus, né, então teve uma maneira dele vencer essa batalha, né, foi por meio do Senhor, né, o Senhor ele é o mais forte. Ó Senhor Jesus, né, nós e nós mesmos, por mais que a gente tenha entendimento, conhecimento, anos e anos de prática, né, de coisas espirituais e tal, mas
nós precisamos cada dia mais, né, depender do Senhor. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa espiritual, uma pessoa que já reúne há muito tempo, né, e tal, que ela já vai saber tudo, já vai praticar tudo, já não vai estar mais, vai estar livre de tudo, né, por ser espiritual, por já ter feito isso, ter feito aquilo. Ó Senhor Jesus, mas na verdade, né, uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela vive sempre na dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus, ela está sempre ali invocando o nome do Senhor, né? Como a palavra fala, a gente deixa para trás, né, as coisas que já passaram, as coisas velhas, e a gente avança para as coisas que diante de nós estão, né, avançando para conquistar aquilo pelo qual nós fomos conquistados, né, Senhor Jesus. Então o Senhor Ele quer que a gente, né, vá conquistando cada vez mais, né, um espaço da vida de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus, né, o plano original de Deus, né, quando Ele criou o homem, colocou o homem dentro do jardim, era que o homem comesse da árvore da vida, né, e aí o homem, todo o ser do homem ali ia estar pronto, né, para fazer a vontade de Deus, ia estar vivendo ali em obediência, ia estar vivendo debaixo da autoridade de Deus, né, Senhor Jesus. Mas aí veio o inimigo e fez o quê? Ele mesmo pegou ali o conhecimento do bem e do mal, né, que tipificava ele mesmo, e introduziu isso, né, injetou isso dentro da humanidade. Então agora tem uma lei ali contrária, né, a lei do pecado da morte, a natureza satânica dentro do homem, para impedir o homem de fazer a vontade de Deus. Então dessa forma o homem foi arruinado, né? O homem que estava ali pronto, ali, todo o ser do homem para se voltar, né, a favor de Deus, cumprir a vontade de Deus, ser o complemento de Deus, a expressão de Deus nessa terra, né? E aí foi tudo isso arruinado. Aí Deus precisou, né, fazer toda uma manobra, precisou Ele mesmo vir, né, vir à terra, né, na pessoa de Jesus, Ele mesmo cumprir todos os requisitos para levar o nosso velho homem, né, mortificar os feitos do velho homem, o nosso corpo carnal. Matou esse homem na cruz, mas Ele também experimentou todo o viver humano, né, Senhor Jesus, conheceu todo o caminho, né, da cruz. Ele não experimentou a cruz ali só no dia da morte dele, mas todo o viver dele foi um viver de cruz, né, onde ele não tinha liberdade para ele fazer o que queria, andar onde ele queria, né, ir para onde ele queria, né, nem pensar o que ele queria, né, Senhor Jesus, mas viver todo o tempo ali, né, voltado para a vontade de Deus, né, mostrando para nós que esse é o nosso caminho hoje como filhos de Deus, né, que é nos voltar totalmente para o Senhor, fazer totalmente a vontade de Deus hoje, né, na terra, né, nesse período que nós estamos aqui, né, Senhor Jesus. Então ele experimentou tudo isso, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós também precisamos aprender a obedecer, né, Senhor Jesus. O nosso homem interior ele já tem esse desejo, mas existe essa força, né, da força do pecado, né, o corpo do pecado, o corpo da morte, Senhor Jesus, que vai atuando, né, e a nossa mente independente de Deus, né, ela não tem força suficiente para poder subjugar essas coisas. Então, por isso que o Senhor ele não ficou na morte, né? Pela morte ele resolveu apenas uma parte do nosso problema, né? Subjugou a questão do pecado, Senhor Jesus, mas ele também visava nos dar um caminho, né? Um caminho para a gente prosseguir, né? Vencendo a natureza satânica, né? Que foi injetada em nós, nesse veneno da morte, né? Que não nos mata imediatamente, mas vai nos matando aos poucos. Ó Senhor Jesus. Então ele não ficou na morte, ele ressuscitou e se tornou o outro Consolador, né? O Espírito que dá vida, Senhor Jesus, para poder nos dar esse caminho, né? de realmente vencer, né? Vencer esse poder, né? essa lei, né? Que nos traga ali, né? Que nos impede de fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Como ele tocou aqui, né? A morte ela tem três coisas aqui, né? Primeiro, ela usa a lei como arma, né? A lei mostra para nós a nossa incapacidade, né, mostra o padrão elevado de Deus, mostra quem Deus é, e nesse aspecto a gente vê Deus e fala assim, poxa, Deus está tão longe, né, a minha vida, a minha realidade está tão longe de Deus, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e aí, né, ele usa essa lei como essa arma, né, para nos matar, para mostrar para nós que a gente não é capaz e que é para a gente desistir. Ó Senhor Jesus, mas a gente não vai desistir, né. Segundo, né, a segunda aqui é a morte é causada pelas nossas derrotas, toda vez que a gente tenta fazer o bem, né, Senhor Jesus. Então a gente vai tentando e não consegue, né? Tá sempre caindo na mesma situação, sempre se voltando para as coisas pecaminosas, e a gente vai ficando triste, né? E vai experimentando a morte, né? Vai assim, né? Inconscientemente a gente vai se afastando do Senhor, né? Vai deixando de invocar o nome do Senhor, vai deixando de buscar a palavra, de buscar comunhão com os irmãos, vai se isolando cada vez mais. E o terceiro é quando a gente tenta guardar a lei, quando a gente tenta agradar a Deus,
né? Ó Senhor Jesus, tenta fazer coisa para agradar o Senhor, tenta praticar algo e dá tudo errado, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso, né? Se a gente tentar fazer com a nossa mente, a gente tenta ser marido, né? A gente tentar fazer as coisas porque eu quero, porque eu determinei, né? E tal, e aí o inimigo vai sempre usar isso como uma arma contra nós. Porque nós precisamos fazer as coisas encabeçadas pelo Senhor, né? O Senhor nos orientando o que fazer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? O nosso velho marido, né? Nossa mente, né? Ele é totalmente independente de Deus. Então quando Paulo fala que ele tenta cumprir, né, em mim mesmo, na minha mente, que não tem nada de espírito nisso, não é por meio da vida, não é por meio da palavra de Deus, Senhor Jesus, não é por meio da orientação de Deus, da presença de Deus. Ó Senhor Jesus, ele tenta nele mesmo, no seu próprio entendimento, da sua própria maneira. Nós precisamos fazer tudo isso no Espírito, né, dependendo do Senhor, recebendo a orientação do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus. É como, por exemplo, né, uma pessoa tá vivendo uma situação ali de pecado, né, de fornicação, aí ela vem, né, e fala com você procurando ajuda. Né, Senhor Jesus, se você for usar, né, a sua mente, o que você vai falar? Poxa, irmão, larga isso, você está vendo que isso é pecado, você está te afastando de Deus, né, para com isso, rapaz, isso aí, né, ó Senhor Jesus, isso aí vai te levar cada vez mais para o pecado, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né, isso aí não é de Deus não, larga essa pessoa, é do diabo, você está fazendo a vontade do diabo. Você vai falar isso, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ficar cada vez mais triste, ela vai até tentar, né, de repente romper o relacionamento, mas aí depois ela vai sentir saudade, sentir falta, a pessoa vai procurar ela vai acabar voltando e piora mais ainda. Né? Ó Senhor Jesus, agora se você atuar pelo Espírito de Deus, né, se você atuar pela vida, né, se você atuar pela vida, o que você vai fazer? Você vai chegar para a pessoa e falar, olha, né, o primeiro passo que você já está tomando, que é reconhecer, né, a sua fraqueza, né, cada um de nós está sujeito a isso. O que a gente precisa fazer é orar, né, orar, desfrutar o Senhor, né, seguir o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus, orar também, né, para que a pessoa que você está tendo relacionamento, se ela não for cristã, que ela também seja, que ela também possa cooperar, né, porque senão, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né, Senhor Jesus, é como você subir em cima de uma mesa, né, e tentar puxar a pessoa para cima da mesa. É muito mais fácil a pessoa te puxar para baixo da mesa do que você em cima da mesa. Então você pode se aproximar da pessoa ali, orar com ela, né, Senhor Jesus, e deixar, né, que o Senhor lide com a situação, né, Senhor Jesus. Aí depois, né, dependendo do que aconteceu ou não, né, depois se acontecer uma situação, a pessoa se arrepender, o que ela vai fazer? Ao invés dela pensar que você acusou ela, que você, né, atrapalhou ela, que você causou algum dano e ela querer se afastar da igreja, se afastar de você, o que ela vai fazer? Poxa, esse irmão ele procurou me ajudar, então eu vou me aproximar. Né? Ó Senhor Jesus, a gente tem sempre que, né, como a Bíblia fala ali, a gente, tem sempre, a gente não pode retratar ali, né, o mal, né, lidar com o mal com o mal, mas tem sempre que retornar o mal com o bem. Né? Não é só uma questão assim, se uma pessoa te trata mal, aí eu vou retratar com, não, vou devolver o mal, não, vou devolver o bem porque ela me tratou mal. Não, é quando você vê alguma coisa de ruim, alguma coisa má, né, acontecendo com uma pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e ajudar a pessoa com o bem, né, com algo bom, levar aquela pessoa para a presença de Deus. E aí ela mesma vai ter a experiência dela, né, Senhor Jesus, né, já vi várias vezes isso, né, a pessoa fica ali, né, no relacionamento, não consegue se livrar daquilo, aí vai indo. Aí depois lá na frente ela descobre que aquilo ali realmente não era de Deus, aquilo ali estava atrapalhando a vida dela, né, Senhor Jesus. Aí acontece, ela vai ver agora a experiência que ela teve. Se ela foi maltratada pelos irmãos pela igreja, ela vai embora. Né, ela não quer mais estar ali no meio dos irmãos, se decepcionou, foi algo ruim e os irmãos não cooperaram e tal. Né, e aí ela não vai querer ficar junto dos irmãos, mas agora se você, né, foi alguém ali que ajudou, procurou ajudar, procurou orar, procurou estar junto com aquela pessoa ali, o que vai acontecer? Ela nesse momento ela vai se voltar ao Senhor, né, vai pedir conselho, vai procurar estar junto ali dos irmãos. Ó Senhor Jesus, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Interiormente, primeiro em nós, né, a gente vê as situações de pecado, situações que surgem conosco. Ao invés de você ficar ali se repreendendo e tal, você precisa primeiramente, né, obviamente, se arrepender, né, pedir perdão ao Senhor ali,
confessar os pecados, porque isso gera um trabalhar de Deus no seu interior, né? Mostra que você é dependente de Deus, que você está ali buscando o Senhor. O que acontece com a mente independente, né, é o quê? É você ficar revoltado, eu não consigo mesmo, deixa isso para lá, é melhor não seguir mais o Senhor, deixa eu viver minha vida de qualquer jeito, porque não dá mesmo, deixa eu assumir logo e tal. E não é esse o caminho, isso é você tentar resolver as coisas com a sua mente. Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos ser dependentes do Senhor, reconhecer, Senhor, eu não consigo, né? Senhor, me ajuda a me fortalecer mais no Espírito, a orar mais, invocar mais o Teu nome, mas estar mais junto dos irmãos, né? Buscar mais as coisas lá do alto, as coisas espirituais. Né? E aí o Senhor vai achando o caminho em nós. Isso é ser dependente do Senhor. Né? Senhor Jesus, é como essa oração que o irmão falou, né? A gente fala, né? Pedir perdão ao Senhor, né? Senhor, me perdoa, o velho homem já morreu. O primeiro marido já morreu, eu preciso ter essa consciência, Senhor, não é para eu viver mais para mim mesmo, nem pelo aquilo, né, que eu quero, né, nem pela minha vontade, Senhor Jesus, mas é deixar o Senhor me encabeçar, o Senhor ser meu marido, o Senhor ser a autoridade na minha vida, né, Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer usar a autoridade dele, não é para nos repreender, mas é para nos conduzir, né, debaixo da autoridade de Deus nós estamos guardados, ó Senhor Jesus. Né, e falar, né, eu me coloco debaixo do teu encabeçamento e me submeto a ti. É ver qual é a vontade do Senhor, né, orar ao Senhor. Né, se a pessoa, por exemplo, tem problema de relacionamento, o que ela precisa fazer? Se ela for querer começar um outro relacionamento, consultar o Senhor primeiro. É o que às vezes acontece que a pessoa, eu não consigo ficar sozinha e tal, aí começa um relacionamento e depois fica orando ao Senhor para aquilo ali se tornar de Deus. Né, ó Senhor Jesus. Né, como eu já falei, né, se você plantar morango, você pode desejar muito comer abacaxi, mas agora você vai ter que comer morango. Você pode orar para Deus transformar o morango em abacaxi, mas o máximo que Deus vai fazer para você é te dar vontade de comer abacaxi, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, te dá vontade de comer ali o morango, né? O Senhor não vai tornar uma coisa em outra, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ir diante do Senhor em todas as coisas, consultar o Senhor antes de a gente se aproximar de alguém, antes de a gente fazer algo, antes de a gente tentar ajudar alguém, né, com os nossos conselhos, sempre consultar o Senhor, orar primeiro, né, Senhor Jesus, né, ajudar a pessoa ali a desfrutar do Espírito, né, para reconhecer em primeiro lugar que nós em nós mesmos nós não somos capazes, né, mas no Senhor a gente é capaz, que a pessoa fortalece, né, tem aquela frase, né, na Bíblia, né, que fala, né, tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem pessoas que acham o seguinte, não, eu vou fazer e Deus vai me acompanhar. Então, eu vou fazer uma oração aqui e Deus vai me ajudar, né, Senhor Jesus. E muitas vezes não é isso que acontece, né, a pessoa se decepciona, acha que Deus abandonou ela e tal, né, mas por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque eu preciso depender do Senhor, eu preciso consultar o Senhor primeiro, né, ó Senhor Jesus, né, perceber se o Senhor primeiro me fortaleceu para fazer aquilo ali, né, ó Senhor Jesus, né, e aí a gente precisa ver ali a questão do lado do Senhor, né, como aquela história, né, que o Senhor vai lá, né, tem uma pedra ali gigante na frente da casa da pessoa, o Senhor vai lá e fala para a pessoa ali, não, vai lá e empurra essa pedra, ela vai lá, empurra, e, né, e fica um tempão empurrando ali, aí um dia aparece o inimigo de Deus e fala, fulano, você está aí perdendo tempo, né? Quanto tempo você está aí empurrando essa pedra aí, essa pedra não se moveu nem 1 centímetro, né? Tadinho, não consegue cumprir a vontade de Deus. Aí a pessoa fica lá toda triste, aí Deus tem que aparecer e falar para a pessoa, né? Olha, eu não mandei você mover a pedra, eu mandei você empurrar. Eu não falei que a pedra ia se mover, né, nem 1 centímetro, mas eu falei que era para você empurrar a pedra, só isso. E você obedeceu. E por você ter obedecido, agora olha como você está. Vê se suas pernas estão mais fortes, suas costas estão mais fortes, seus braços, sua determinação pelo tempo que você ficou ali, né, empurrando a pedra. Então é isso que o Senhor quer, Ele quer nos fortalecer por meio da obediência. Né? Ele fala para a gente fazer um negócio e a gente faz. Aí fala de novo, a gente fala e obedece. Então isso vai nos fortalecendo, vai nos ensinando, como Abraão no começo não tinha muita fé, né, e na hora de depender de Deus não conseguiu. Mas aí ele foi tendo experiência, foi invocando o nome do Senhor, né, o Senhor Jesus, servindo o Senhor, né, tendo uma vida ali, né, diante de Deus, e a fé dele foi aumentando, ele foi confiando no Senhor, até a ponto do Senhor falar com ele, vai lá e sacrifica o teu único filho, e ele obedeceu, né, Senhor Jesus, porque ele sabia que o Senhor ele era poderoso, né, para ressuscitar o filho dele, para devolver o filho dele para ele, né, Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter essa confiança no Senhor, né? Crer que o Senhor tem o melhor para nós, né? O melhor relacionamento, a melhor pessoa, o melhor trabalho, né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor e viver pela esfera da fé, né? Ter comunhão com os irmãos, fazer tudo às claras, né? Não fazer nada escondido, né? Senhor Jesus. Precisamos trazer tudo para a luz, né? Quando a gente traz coisas para a luz, né? Tudo é manifesto. O que tiver que ser reprovado vai ser reprovado, o que tiver que ser aprovado vai ser aprovado e pronto, acabou. E se nós fizermos isso, né, o Senhor, né, nós vamos parar de sofrer influência ali do pecado, porque vamos viver aonde? Debaixo da autoridade de Deus, debaixo dessa lei do Espírito da vida, que é poderoso para subjugar, poderoso para nos livrar da lei do pecado e da morte. Né, Senhor Jesus, a gente sabe que o pecado é sempre ativo, né? Quando é para pecar, nosso corpo está sempre bem disposto, cheio de energia. E quando é para as coisas de Deus, é sempre a morte, né? Sempre cansado, não tem tempo, não tem um ânimo. Ó Senhor Jesus, mas tem que perceber, né, que o Senhor está mostrando para nós essas 2 últimas semanas, essa questão toda, né, da influência do corpo da morte, ali, o corpo do pecado, né, a natureza satânica injetada em nós, para a gente perceber que em nós mesmos nós não vamos conseguir vencer. Mas para isso que o Senhor se tornou um Espírito que dá vida, para que Ele em nós possa vencer essas situações. E aí a gente vai escolhendo fazer a vontade de Deus, vamos sendo fortalecidos, vamos crescendo em vida e vamos conquistando o nosso galardão, né, Senhor Jesus, para a gente, né, receber o prêmio, né, quando o Senhor voltar, né, entrarmos no reino, né, para sermos, né, co-reis com o Senhor ali no reino. Né, esse é um prêmio, né, para aqueles que estão buscando verdadeiramente o Senhor. Então cada um de nós precisa olhar isso aqui e olhar para o nosso viver. Né? Não pega isso aqui para ver a situação do irmão. Né? Tenha isso aqui para você ver a sua situação. Né? Senhor Jesus, né? Se você parar para ver, você vai ver que essa é a sua experiência, porque essa também é a minha experiência. Né? Fazer as coisas de Deus sempre cansado, desanimado e tal. Mas aí eu tenho que perceber que ninguém pode fazer isso por mim. As pessoas podem até querer me ajudar, podem até, né, buscar me ajudar em alguma coisa ou outra, mas se eu não tomar uma atitude, se eu não escolher fazer a vontade de Deus, se eu não escolher, né, subjugar todas essas coisas por meio do exercício do Espírito, se eu não escolher, né, invocar o nome do Senhor diariamente, né, invocar a todo tempo, procurar a palavra, ler livros espirituais, né, buscar tocar no Senhor, ninguém vai fazer isso por mim. Não vai ser uma reunião uma vez por semana, ou 2 ou 3 que vai resolver. Isso é uma escolha diária, né? Senhor Jesus. O Senhor falou, né? O homem exterior se corrompe, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. Então todos os dias nós precisamos renovar o nosso homem interior. Né? Quanto mais você for deixando o pecado tomando o corpo, menos vontade você vai sentir de estar na presença de Deus, menos vontade você vai sentir ali de fazer as coisas de Deus, né? Você vai se entregando ao pecado. Então cada um de nós precisa se exercitar o seu espírito, depender do Senhor, né? Diariamente, né? Ao invés de se desanimar de situação, mas confessar diante do Senhor: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me dá força, me ajuda, né? Senhor Jesus, né? Ali tem um momento, né, durante a sua semana, um momento de oração pessoal diante do Senhor, né? Senhor Jesus, um momento ali para você separar um tempo para você ler a Bíblia, né? Ler ali a Bíblia, ler a palavra, né? Ali fazer uma reunião na sua casa, né? com sua família. Ó Senhor Jesus, né? São essas coisas que vão nos guardar, né? Senhor Jesus, cada um precisa ver dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, dentro do seu dia a dia durante a semana, né? Senhor Jesus, e ver ali o que pode ser feito, né? O que você pode fazer para buscar mais o Senhor, para estar mais junto dos irmãos, para ser encorajado, para compartilhar a palavra, né? Essa é a atitude que nós devemos tomar, né? Senhor Jesus, o Senhor está fazendo a parte dele e nós também precisamos fazer a nossa parte, né? É cooperação, Deus precisa de cooperadores, né? Então nós vamos cooperar com a vontade de Deus na nossa vida, né? Ó Senhor Jesus, né? Espero que cada um seja encorajado, né, a perceber, né, esse problema dentro de nós e não subestimar isso, né, mas procurar cada vez mais exercitar, né, o Espírito, né, receber esse Espírito que dá vida, que pode anular, né, que pode nos livrar da lei do pecado e da morte, não na sua própria mente, mas exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.